Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, a que horário você estiver vendo aí, sejam bem-vindos todos aí. Aqui é o Edson, mais um dia aí pro mercado, pros nossos estudos, mais um dia para tentar bater a nossa meta aí, de R$500 por dia. Vamos dar mais uma olhada no mercado agora, dar uma analisada no mercado. Bom, a gente está seguindo ainda aí numa tendência de baixa, perdão, numa tendência de alta. Hoje é dia 16/5, né? Ontem, na data de ontem, no dia 15, eu expliquei um pouco aqui sobre tendência de alta, pivô de alta, né? Tá num vídeo aqui eu coloquei por aí também, tá por aí no canal, né? Sobre como funciona as ondas e os pivôs de alta, confirmando uma tendência no mercado, né? Ontem deu uma explodida, abriu com gap de alta. Eu havia mencionado que ele poderia vir buscar o gap ontem ainda, e foi o que aconteceu, ó, por volta das 15 horas da tarde, né? Às 14h55, ó. Então o mercado ontem abriu aqui com um gap de alta, veio, deu uma explodida até aqui em cima, subiu 31 pontos praticamente. Depois ele desceu, explodiu aí para baixo, 47 pontos. E por que ele desceu aqui? Eu tinha mencionado que ele poderia alcançar essas máximas aqui de lá de trás, onde houve uma resistência lá atrás. Se a gente for olhar lá atrás, há uma resistência lá atrás, onde tem essa linha vermelha marcada. Então ele rompeu esse topo, esses dois topos, é um topo triplo isso daqui, tá? Na verdade, ó, bateu aqui assim, aqui e aqui nos outros dias anteriores. Então ele fez praticamente um topo triplo. Então ele voltou aqui a testar, ele rompeu com força, porém com força e com volume. Porém houve um padrão de candle aqui nesse patamar de resistência, e os vendedores começaram a colocar mais interesse, volume e força para reverter o mercado. Foi o que aconteceu. Então ele começou a descer. O mercado ontem entregou tudo que havia subido e veio ainda fechar o gap. Nós estamos agora aqui numa tendência de alta, né? Nós vamos dar um -1 aqui para a gente dar uma analisada. A gente está pegando essa tendência de alta aqui lá de trás, que o mercado pode vir a testar aqui novamente, ó. Tá pegando lá de trás. Vamos esticar um pouquinho mais aqui, porque se o mercado vier aqui, ele pode testar esse fundo aqui lá na frente, tá? Então a gente sabe que está no mercado uma tendência de alta. Essa aqui foi uma LTB que foi rompida aqui, não é? Vamos tirar ela daqui. Então aqui foi uma resistência que também foi rompida, ela passa a ser suporte, né? Passa a ser um suporte que então o que acontece? O mercado rompeu esses dois topos anteriores aqui, na data de ontem ele rompeu, subiu um pouquinho, mas não teve mais força para subir. Houve uma grande rejeição dos vendedores, né? Rompeu o fundo de ontem aqui desse gap que eles abriram, veio e fechou o gap, encontrou suporte aqui nessa região, fez um pullback. Agora pode ser que ele esteja agora querendo voltar, continuar o movimento de baixa, tá? Se a gente pegar aqui um Fibonacci, ó,
Ó, ele fez essa primeira perna, fez a segunda, né? Tá fazendo 50% da primeira perna aqui de pullback. Então se a gente pegar e jogar o Fibonacci, olha onde ele veio, exatamente na zona dos 50% de Fibonacci, e veio negociar aqui nessa zona vazia do Market Profile que necessitava ser negociada. Toda vez que há essa zona vazia, cedo ou tarde ele volta, o mercado volta nessas regiões para negociar, tá? Então foi o que ele fez, ó, negociou na zona aqui dos 50% de Fibonacci, e aqui pode iniciar, olha, ele fez essa primeira perna ontem, né? Rompeu os fundos aqui, fechou o gap ontem, tá fazendo agora a correção de 50% aqui no Fibonacci, 50% dessa pernada aqui, e pode estar dando início agora à terceira onda, tá? Nós estamos no gráfico de 5 minutos. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico de 1 minuto para a gente procurar vamos procurar aqui uma oportunidade aqui de scalper. Nossa meta é R$500 por dia, com 10 contratos, pegando 1 ponto. Eu vou deixar uma ordenzinha de compra aqui, porque eu tô vendo que ele está começando a dar uma resistência. Ó, no suporte, pode pegar aqui, ó, acionar nossa ordem aqui e pegar um pontinho aqui com 10 contratos. Então ele pode vir aqui, fazer o pullbackzinho aqui. Não acionou nossa ordem. Deixa eu jogar um pouquinho mais aqui, ó. Foi muito tarde. Deixa eu botar um pouquinho mais aqui. E se ele bate aqui, pega a nossa ordem e pega um pontinho aqui. Não acionou. Não acionou a nossa ordem. Perdemos essa entrada, entrei um pouco atrasado. Olha a porrada que ele tá dando. Vamos tentar pegar aqui. Ó, pegou nossa ordem. Vamos ver se ele bate lá e pega o nosso ponto. Senão a gente leva um stop aqui. Uma briga aí. Vamos ver se, ó, pegou a nossa ordem, um pontinho, R$100. Agora ele tá voltando na resistência aqui, ó, da abertura. Vamos ver se ele vai ter força para romper aqui ou se ele vai voltar a descer. Se ele voltar a descer, vamos deixar aqui uma ordem de venda aqui abaixo. Se ele voltar a descer, ele pega a nossa ordem aqui, ó. Opa, tá numa resistência. Ó, vou entrar numa compra aqui porque ele tá rompendo com força, tá? Tá demonstrando muita força aqui. Entrei, mais 10 contratos, um pontinho. Tá demonstrando força. Vamos seguir o fluxo aí. Vamos tentar pegar mais um pontinho. E o que ele fez aqui, ó? Ele fez padrão de candle aqui, ó. Ele fez um engolfo, tá vendo? Ó? Esse corpo aqui praticamente foi um doji, tá? Dos vendedores. Deixou um doji com um corpo pequeno e demonstrou força num candle de força. E mais um candle de força aqui, ó. Pegou mais uma ordem nossa. Vamos tentar mais uma entrada aqui de compra. Ó. Nota que ele veio aqui, ó, nessa zona aqui, não falei, ó, que ele sempre vem buscar, ó, essa zona de onde faltou negociação, ó. Mais um ponto, pegou nosso. Vamos tentar pegar mais um pontinho aqui, ó. Botei mais uma ordem de compra. Vamos ver se ele pega aí e a gente bate a nossa meta por hoje, tá, gente? Ó, vamos ver se ele pega aqui a nossa, acionou a nossa ordem, mais 10 contratos. Vamos ver se ele pega mais um pontinho aqui. Vamos ver se ele pega mais um pontinho aqui. Opa, houve uma rejeição muito forte. Os vendedores entraram agora atacando aqui. Perderam a força. Devia ter esperado um pouco mais. Eu vou levar um stop aqui, ó. Tá vendo, gente? Um descuido, mas acontece. Felizmente acontece. Se ele pegar aí, a gente tenta uma próxima oportunidade.
Era para ter esperado um pouco, ele fazer esse pullback aqui, eu deveria ter entrado aqui, ó. Aí pegava a ordem aqui, subia e pegava o nosso pontinho aqui. Mas tudo bem. Vamos ver se ele consegue se recuperar. Então eu entrei aqui na compra porque ele demonstrou força aqui nesse pequeno suporte, né? Houve uma grande rejeição aqui, mostrando força dos compradores, resistindo os vendedores aqui embaixo nesse suporte, né? Depois um candle de força confirmando, por isso que eu estou entrando na compra, tá, gente? As médias móveis e a VWAP tá ficando bem abaixo do preço, ó, vai pegar nosso alvo lá, nós batemos a meta se pegar. Então quando ele começa a trabalhar acima das médias móveis, né, e da VWAP, a gente pensa em compra, e quando ele começa a trabalhar abaixo das médias móveis e da VWAP, a gente pensa em venda. Ó, pegou a nossa ordem, R$500 por dia, meta tá batida, né? 10 minutos de mercado. O mercado abriu às 9 horas, são 9h10 agora. Então nossa meta tá batida de R$500 por dia, pessoal. Meta batida aí. O mercado ainda está no início, ainda não tem uma definição concretizada da tendência, mas nós aproveitamos o volume aí de compra, né? Uma resistência que houve aqui no suporte, né? Os compradores, não houve tanto volume aqui, mas houve uma pequena explosão aqui por parte deles nessa abertura, né? Um interesse maior nessa região aqui de preço, e nós conseguimos pegar aí essa subida e bater a nossa meta em 10 minutos. Vamos ver quanto que ele subiu aqui, ó. Ele desceu, ele abriu, desceu aqui 7 pontos, quase 8 pontos. Aqui houve a rejeição dos compradores nessa região. Tá vendo? Onde há sempre uma rejeição de briga, tá vendo? Isso aqui é um range, ó. Onde no final da tarde de ontem, do dia anterior. Tá vendo? Aonde há esse range, sempre é sinal de briga. Então, aqui é uma área de suporte e resistência. Então, o mercado abriu, continuou brigando aqui ontem nessa região. Os compradores demonstraram mais força e jogaram o preço para cima. Porém, chegou aqui nesse patamar aqui, nessa zona aqui onde estava vazio no Market Profile. Fecharam, negociaram aqui. Houve uma rejeição agora dos vendedores. Nota que ele deixou um pavio. Esse pavio aqui, com esse pequeno corpo, significa que um martelo invertido praticamente ele fez aqui em cima. E deixou um outro martelo invertido, tá vendo? Na resistência. Após isso, eles colocaram um candle de força, olha só, mais um candle de força. Então você vê a briga nessa região de preço. Se os vendedores colocarem mais um candle desse daqui, grande, de força, abaixo dessa mínima desse candle aqui, ó, se ele romper esse fundo aqui, pode ser que ele venha continuar aqui rompendo para baixo e dando segmento aí. Ó, tá querendo romper, tá vendo? Pode ser que ele venha, se ele conseguir romper esse fundo aqui, ele pode vir romper as mínimas de hoje, que ele abriu e veio aqui, e continuar a descida aí, tá? Você vê que ele encontrou resistência aqui, fez na verdade isso aqui é uma estrela cadente, tá? Deixou uma estrela cadente, deixou um martelo e confirmou força nesse candle, tá? Olha o tamanho do corpo desse candle, ó, rompeu o fundo, tá? Vai estar querendo fechar com um corpo grande também, de força, como esse daqui. Então pode ser que ele venha romper esse fundo aqui também e continuar a descida aqui, romper essa mínima aqui, tá? Se ele romper aqui essa mínima, ele pode vir buscar os próximos fundos, que é aqui embaixo, ó, tá vendo? Olha essa zona aqui vazia, tá vendo? Market Profile, onde faltou negociação, assim como aqui em cima, tá vendo? Como ele abriu e veio buscar essa zona de negociação vazia aqui em cima, né, e fechou lá agora essa zona de negociação, tá fechando, acabou de negociar, ele também pode vir aqui e negociar essa zona vazia aqui também do Market Profile. Essa ferramenta é muito legal, essa ferramenta Market Profile, gosto muito dela, auxilia muito aí nas análises, tá? E uma outra aula aí, numa outra videoaula,
vou estar gravando aí explicando um pouco sobre essa ferramenta do Market Profile. Essas linhas pontilhadas do Market Profile, você pode configurar, colocar na cor que você quiser. No caso, aqui em cima está uma vermelha, aqui embaixo está uma verdinha, e aqui em cima está uma azulzinha bem clarinha, tá vendo? Chamada POC. Então, aqui é o centro onde há maior volume de negociação, tá? Na ferramenta do Market Profile. Então, toda vez que ele chega aqui, é uma zona de briga muito forte. Você vê que ele está com dificuldade de romper esse fundo, mas tá querendo romper. Só que ele chega aqui, ó, nessa zona aqui onde tem essa linha, você vê que o mercado negociou bastante aqui. Então há muito que interesse aqui. Há muito interesse tanto dos compradores quanto dos vendedores, tá? Então aqui ele pode encontrar um suporte. Você vê que foi aonde os compradores reagiram, veio negociar essa zona vazia, os vendedores rebateram, veio aqui de novo na mesma zona e encontrou suporte novamente, aonde os compradores explodiu para cima. Agora, se ele perder esse fundo aqui, onde é que teve essa zona de negociação, que é um suporte, tá? Se ele perder aqui, aí sim, se ele perder esse suporte, vamos ver aí, aí sim, se ele perder esse suporte, então ele pode vir aqui nessas mínimas aqui e buscar essa zona de negociação. Então a gente sabe que essa linha azul clarinha aqui no centro do Market Profile é uma zona onde há maior concentração de negociação. Então ela transforma-se em uma zona de suporte ou resistência, como a gente está vendo aqui agora que está acontecendo. A parte de cima, onde há essa linha pontilhada vermelha, também é uma zona de negociação. Porém, aqui ela serve como resistência. Você vê que o mercado veio aqui e bateu exatamente nela, tá? Aqui, ó, bateu exatamente nela, sentiu a resistência, tá? E nessa área de pouca negociação, então ele negociou, encontrou a resistência aqui nessa linha aqui, tá? E voltou a descer. Da mesma forma, o mercado pode chegar aqui agora, opa, foi demais. O mercado pode romper esse fundo aqui. Se ele romper, ele pode vir aqui agora nessa zona vazia de negociação para negociar, assim como aconteceu aqui em cima agora, e encontrar o que? Suporte, que é essa linha pontilhada verde aqui, assim como essa linha pontilhada vermelha em cima. Como ele encontrou resistência aqui em cima, fechando essa zona vazia, ele também pode encontrar suporte aqui embaixo, ou seja, resistência dos compradores negociando nessa área vazia. Então sempre que essa área vazia, pessoal, o mercado tende a buscar negociar e ela se torna uma zona de suporte ou resistência. Então o mercado pode bater, negociar, voltar, bater de novo ou romper e buscar as novas mínimas ou ficar brigando nessa área aqui, tá? E para vir romper um pouco mais à frente. Dar um -1 aqui. Olha, se a gente jogar aqui, esse é o gráfico de minuto, tá, pessoal? Se a gente jogar aqui uma linha de tendência de alta nesse gráfico de 1 minuto, então a gente pega os fundos, né? Você vê o canal aí de alta. Então a gente pega os fundos e a gente nota que agora o mercado rompeu essa LTA, tá? Rompeu essa LTA. Ó, rompeu essa LTA. Fez um pequeno rompimento, né? Veio aqui, na verdade, rompeu a primeira vez, explodiu, voltou, rompeu de novo, voltou, fez um pequeno pullback, bateu na média móvel, tá vendo? De 9 períodos. Olha lá, olha só. Bateu na média móvel de 9 períodos e voltou a romper a LTA e agora está rompendo com força. Olha o candle aqui de força, mas ainda não entrou volume. Vamos ver se no próximo aqui ele começa a entrar volume, tá? Para poder demonstrar mais força, para poder jogar o mercado para baixo e vir buscar essas mínimas. Então olha só, ele explodiu para cima, encontrou resistência aqui, né, do Market Profile, explodiu para baixo, né, fez um padrão de candle aqui como eu havia dito antes, explodiu para baixo, rompeu aqui de novo a LTA, né, encontrou suporte,
fez um pequeno pullback, uma pequena correção, encontrou a média móvel aqui de 9 e 21 períodos, também na mesma região do VWAP, então ela encontrou uma resistência forte aqui ao retornar nesse pequeno pullback. Ela encontrou média móvel de 9 períodos, média móvel de 21 períodos, VWAP e a zona aqui da POC, que é o centro de negociação do dia na ferramenta Market Profile. Então, no dia de hoje. Então ela encontrou 4 resistências aqui e não conseguiu suportar, né? Não resistiu, não conseguiu ter mais força para continuar subindo. Então ela bateu, sente a pressão e voltou a descer. Mostrou esse candle de força, rompeu agora esse fundo aqui, tá vendo? Não rompeu com tanta força, mas está trabalhando, o preço está trabalhando agora abaixo das médias móveis de 9, 21 e 72 períodos, que é essa azulzinha também aqui, e abaixo da VWAP. Então agora o mercado tende a puxar as mínimas aqui embaixo. Então aqui também, ó, ele pode vir buscar primeiro aqui, ó. Temos alguns suportes onde ele pode vir buscar e testar, ó. Lembrando que ele está fazendo aqui agora, ó, como eu sempre mostro aqui, olha, fez essa perna, né? Fez essa perna aqui. Vou jogar mais para cá um pouquinho. Fez essa pequena correção aqui, tá? Fez essa pequena correção. Encontrou resistência aqui na VWAP, nas médias. E fez a terceira perna, ó. Fez a terceira perna. Então aqui ele configurou aqui, está configurando, né? Configurou um pivô de baixo, tá? Fez a primeira perna, fez uma pequena correção. Normalmente ele vem até aqui assim, 50% da primeira pernada, tá? Mas ele pode vir menos também, como foi o caso agora. Fez uma pequena correção e fez a terceira perna, rompendo este fundo aqui, ó, tá? Rompendo este fundo. E agora tá voltando a fazer uma pequena correção. Nota que ele tá batendo aqui na média móvel de novo, assim como aqui. E toda vez que ele volta e encontra resistência na média móvel, é nossa entrada para uma operação, no caso aqui de venda, tá? Então, ó, aqui já era uma entrada nossa. Porém, ele pode perder, como perdeu aqui agora, encontrar a segunda média aqui, ó. A gente tem que ficar atento, tem que esperar aí um padrão, uma boa resistência aí. Tá vendo, ó? Por que está acontecendo aqui, ó? Perdeu essa média aqui de 9. Porque, como eu falei, isso aqui é uma zona de briga muito grande, tá vendo? Market Profile, ó. É uma zona de negociação muito grande. Então, quando o mercado tende a voltar nessa zona aqui da POC, que é essa linhazinha azul pontilhada aqui, no centro do Market Profile, onde houve muito interesse de negociação, quando ele vem buscar aqui, há uma grande briga. Então ele bate, volta, até um dos dois lados demonstrar mais interesse e rompeu para baixo ou para cima. Ó, ele veio e voltou na VWAP. Se ele perder aqui a VWAP, pode vir buscar as novas as máximas aqui em cima aqui de novo, tá? Mas se a VWAP resistir aqui junto com essa LTA, que agora virou uma resistência, né? E com as médias móveis aqui, ó. Ó, tá vendo? Os vendedores estão começando a reagir novamente. Vamos ver se eles rejeitam aqui ou se eles vão perder aqui. Se eles voltarem a colocar um candle aqui para baixo, seria mais uma entrada de venda, né? Aqui também seria, só que houve mais interesse dos compradores. E você vê que ele chegou aqui, ó, na máxima desse candle aqui, ó, de força aqui, ó. Olha lá. E encontrou resistência na mesma região do VWAP. Então aqui pode ser que os vendedores resistam aqui e possa voltar a jogar o mercado para baixo. Ó, rompeu a VWAP, ó, perdeu a VWAP. Agora pode ser que ele venha até aqui em cima aqui buscar essas regiões aqui, ó lá. Então aqui a gente podia entrar numa compra aqui, ó, pegar mais uns calpezinhos de compra, tá? Ou seja, encontrou um suporte aqui bem grande, bem forte e subiu, tá? A confirmação desse suporte aqui, ó, ele formou um padrão de candle aqui, tá?
esse corpo maior aqui do candle dos vendedores, com esse corpo menor aqui, tá formando aqui quase que um Harami de baixo, ou seja, é quando esse candle dos compradores é menor, o corpo dele é menor do que o corpo dos vendedores aqui atrás dele, numa região de suporte. Isso configura um Harami de alta, ou seja, uma reversão, que é o que aconteceu aqui agora. E após isso ele confirma com candles de força, ó. Ele, após esse padrão aqui, ele colocou outro candle da mesma proporção desse, e rompendo a máxima desse candle aqui vermelho, tá? Olha lá, se você olhar aqui, ele rompeu, tá? Praticamente, e logo após ele colocou um candle de força maior, com corpo grande, começando a entrar volume. Então por isso configuraria aqui uma compra. E como eu disse, ele perdeu a VWAP, ele poderia vir buscar as regiões aqui de cima, nessa região de briga aqui, onde começou a rejeição dos vendedores. Então o mercado sempre tende a voltar, pessoal, numa zona onde teve muita briga, ou resistência ou suporte, que foi esse caso aqui e esse caso aqui agora, onde houve esse range. Olha onde ele veio buscar, justamente onde houve esse range, ó, tá vendo? Essa briga aqui, ó. Aí ele bate, encontra resistência de novo e volta a descer, tá vendo? O mercado sempre se repete assim, tá, pessoal? Ele desce, vem numa região de suporte, encontra suporte, sobe, volta, encontra uma região de resistência e volta novamente. Agora, se ele voltar aqui e romper esse fundo aqui, pode vir buscar, como eu disse, as mínimas aqui embaixo, tá? Você vê que a rejeição aqui dos vendedores agora foi grande, tá? A resistência deles, ó, colocou um candle maior, mais forte aqui do que os compradores. Tá tentando subir de novo, tá encontrando resistência, tá vendo? Ele rompeu a VWAP, buscou aqui essa zona de briga, sofreu a resistência, voltou abaixo da VWAP. E se ele voltar a trabalhar abaixo da VWAP agora, ele pode vir aqui e tentar romper esses fundos aqui e tentar jogar o mercado lá para baixo. Vamos ver se eles conseguem aí. Ó, não conseguiu nesse candle aqui romper essa máxima aqui. Agora sim, nesse candle estão reagindo mais. Aqui a gente sabe que tem um topo, né, que é a máxima do dia de hoje, tá? E pode vir buscar esse topo, se romper. Ele pode vir buscar esse topo aqui em cima da máxima de hoje, se romper a máxima desse candle aqui onde ele encontrou resistência. Mas a gente vê que ele está com dificuldade. Então aqui, pessoal, ele fez a primeira onda, segunda onda, terceira onda. Na quarta onda ele rompeu essa máxima aqui, desse candle aqui, tá? Dos vendedores. Veio até aqui em cima, nessa região de brick de resistência. Encontrou resistência de novo, tá resistindo aqui. Então aqui a gente pode jogar uma Fibonacci, pegando aqui, ó, acima do topo até a mínima do dia. Como você vê, ele chegou aqui, passou um pouquinho da zona de 50% do Fibonacci, mas encontrou resistência, deixou pavios, não rompeu essa máxima aqui e agora está retornando, tá? A Fibonacci aqui, a área de 50% a 60% do Fibonacci, quando ele tende a retornar, sempre ele retorna nessa região, serve também como resistência ou suporte. Nesse caso aqui como resistência, porque o mercado está querendo descer. Se ele fechasse aqui com candle de força dos compradores, né, ele perdeu aqui o 38,2%, mas ele não fechou com candle de força e não demonstrou uma continuidade aqui acima. Se ele tivesse perdido essa região aqui, né, com um candle de força e mais um candle de força aqui em cima, aí configuraria aí mais uma possibilidade de compra, rompendo aqui essa máxima do dia. Porém, ele bateu na zona de 50% Fibonacci, encontrou resistência aqui, deixou pavios, mostrou aqui agora um candle de força, um corpo maior do que esse daqui, né? Deixou outro pavio aqui,
Esse candle não conseguiu superar essa máxima, né? Chegou até aqui, mas encontrou a resistência, deixou o pavio. Rompeu aqui de novo a LTA, colocou um outro candle aqui mediano e tá querendo vir buscar e testar de novo esse fundo aqui, ó. Agora pode ser que ele venha testar esse fundo e romper, tá? E romper isso daqui. Ou ficar nessa zona de briga aqui também. Geralmente ele bate uma, duas, três, quatro vezes, como aqui. Ele já bateu a primeira, subiu, bateu a segunda, subiu de novo. Pode vir testar aqui agora a terceira vez e romper. Ou subir de novo mais um pouquinho e testar a quarta vez e romper. Uma outra coisa que a gente pode fazer aqui agora também é traçar uma linha de tendência de baixa. As linhas de tendência de baixa é sempre quando forma topos menores que os topos anteriores, tá? Assim, formando também o pivô. Aqui, como ele fez um pivô, ó, primeira onda, segunda onda, terceira onda, né? Ele fez um pivô aqui, só que não demonstrou força para continuar descendo. Aí ele subiu, fez esse topo menor do que esse topo e voltou a descer e está vindo aqui buscar esse fundo de novo. Então aqui a gente pode traçar uma linha de tendência de baixa nesses topos aqui que foram formados topo menor do que o topo anterior, e isso configura uma LTB, tá? Linha de tendência de baixa, onde o mercado sempre tende a vir testar essa linha e retornar, tá? Ele vem, sobe, encontra resistência e retorna, como foi esse caso aqui. Então, quando você vê o mercado marcando topos menores que os topos anteriores, você já pode traçar uma linha de tendência de baixa, que ele vai sempre voltar aqui nessa região, testar e voltar a descer. E além dele formar topos mais baixos que os anteriores, ele também começa a formar fundos mais baixos que os fundos anteriores. Por exemplo, aqui embaixo, ó. Opa. Olha aqui, ele veio, abriu, fez esse fundo, subiu, formou o primeiro topo. Desceu, fez esse fundo aqui menor ou mais baixo, né, do que esse fundo anterior. Então esse fundo aqui está mais baixo que o fundo anterior, correto? Então aqui a gente pode traçar uma outra linha de LTB, só que formando um canal de baixa, começando a formar um canal de baixa, né? Opa. Ó, começando a formar aqui um canal de baixa. Tá vendo? O ideal é ele ficar mais reto, tá, gente? Mas ele pode vir buscar aqui daqui a pouco esses outros fundos aqui. Você nota que ele está trabalhando dentro desse canal. Então, ele pode vir buscar esse fundo aqui, romper, bater aqui nessa linha onde está formando o canal, nessa linha de tendência de baixa na parte inferior, bater aqui e daqui voltar a subir, fazer um pullback e trabalhar dentro desse canal, tá? Então ele bate aqui em cima, testa, não resiste, aí desce, aí bate aqui de novo, testa, não resiste, sobe, pode trabalhar dentro deste canal, que é o que parece tá começando a fazer agora. Então ele vem, faz uma onda, segunda onda, começa a terceira, formando topos menores que os anteriores. A gente marca a LTB aqui em cima pegando esses fundos, e aqui embaixo também uma LTB pegando os fundos menores que os anteriores, tá? Então a gente vai deixar aqui já traçado, porque ele pode vir aqui agora romper esse fundo aqui e buscar aqui, bater nessa linha aqui, justamente onde há um suporte, onde eu tinha me referido anteriormente, nessa zona que precisa ser negociada e de suporte da ferramenta Market Profile. Então ele pode vir até aqui e você vê que é na mesma região de suporte. Suporte esse é onde ele veio, ó, negociou aqui, ficou
brigando aqui, não resistiu, não conseguiu romper aqui para baixo e explodiu para cima. Então aqui é uma zona de suporte. O mercado pode vir aqui bater, subir, bater aqui, descer e trabalhar nessas zonas. Vamos dar uma olhada no gráfico de 5 minutos. No gráfico de 5 minutos. Pegando o dia anterior, como eu tinha falado, ele fez essa primeira perna, segunda perna, está iniciando a terceira perna aqui, tá? No dia de hoje. Agora, se a gente olhar somente o dia de hoje, todo esse movimento do gráfico de 1 minuto, você vê que ainda no gráfico de 5 não tomou uma proporção maior. Ele ainda está trabalhando lateralizado aqui no início do mercado, tá? No gráfico de 5. Porém, você vê que ele começou a formar topos menores, ou seja, não houve uma máxima rompendo aqui a máxima do dia nestes candles. Pelo contrário, ele está colocando candles menores, cada candle desse ficando menor. Então, quando a gente vê cada candle desse menor do que a máxima do candle anterior, a gente pode ver que há uma possibilidade ou intenção do mercado descer, tá? Então, ó, esse candle formou a máxima do dia de hoje, esse candle formou abaixo dele, esse candle abaixo desse, este candle abaixo desse e assim sucessivamente. Então, se ele continuar assim e romper esse fundo aqui, pode vir aqui nessa zona aqui, que é a mesma zona lá do gráfico de 1 minuto que eu mostrei agora, negociar aqui, ó, tá vendo? Essa área vazia, tá? Onde ficou vazio aqui novamente, na região de suporte, tá? Ele vem buscar esse fundo aqui, pode vir buscar esse fundo aqui hoje. Esse Fibonacci aqui é do dia de ontem, a gente pode apagar, tá? Voltando aqui pro gráfico de 1 minuto. Então, pessoal, olha lá. Bateu uma vez, como eu disse, foi, subiu, bateu a segunda, subiu, encontrou resistência na LTB, desceu, bateu a terceira vez, olha, tá batendo a terceira vez, tá vendo? Bateu 3 vezes. Subiu, olha lá, onde é que ele tocou? Na LTB e tá resistindo aqui. Vamos ver se ele volta, olha lá, tá vendo? Bateu na LTB e tá resistindo, olha. Bateu na LTB e na VWAP, tá? Olha lá, a VWAP também serve, como eu sempre digo aqui, como suporte ou resistência, assim como as médias móveis. Ele perdeu as médias móveis, mas encontrou a VWAP e bateu na LTB encontrando resistência, tá? Então aqui está uma zona de briga ainda. Vamos ver se ele consegue jogar de novo ainda o mercado para baixo. Essa LTB que foi rompida, a gente já pode tirar ela, a gente limpar o nosso gráfico. Você vê que ele ainda está brigando na zona dos 50 e 60% do Fibonacci, que também serve aqui como resistência. O mercado volta sempre nessa região, né? Voltou aqui, passou um pouquinho, mas não teve força para continuar, desceu, encontrou o mesmo suporte aqui na terceira vez, voltou a subir e está vindo testar de novo 50% de Fibonacci. Olha, ele rompeu o LTB. Vamos ver se não vai ser um falso rompimento, né? Vamos ver se ele chega aqui, resiste aqui nos 50% de novo e volte a descer, ou se ele vai romper essa máxima aqui deste candle para buscar os topos aqui em cima. Olha, ganhou a VWAP, ó, ganhou a VWAP, tá perdendo a VWAP, tá chegando na máxima aqui desse candle aqui. Se ele romper essa máxima deste candle aqui, ó, branco, pode sim vir buscar os topos aqui em cima. Ó, bateu, tá resistindo, ó, tá vendo? Na mesma região onde ele sofreu aquela hora a resistência. Ó,
rompeu, tá? Mas não rompeu com força. Vamos ver se ele consegue encontrar mais força aqui para romper esse candle aqui, aí sim poder vir buscar essa máxima aqui do dia. Se ele deixar um pavio grande como esse daqui, pode ser que ele volte a descer, tá, gente? É muito importante a gente entender o que cada candle desse representa em cada região de preço, tá? Você vê que ele voltou nessa região de briga aqui, ó, onde o mercado bateu, desceu, voltou, né? Fechou aqui ontem, no dia de ontem, abriu hoje aqui, sentindo a resistência aqui, desceu, subiu, rompeu um pouco, mas ele voltou e voltou aqui testar aqui, ó. Resistiu, desceu de novo, voltou de novo pela quarta vez na mesma região e está encontrando resistência de novo, tá? Então ele precisa romper aqui com força para poder vir buscar a máxima, mas ele ainda encontra resistência. Você vê que ele deixou um pavio mostrando aqui o martelo, olha, deixando o martelo nessa região de resistência aqui. Agora sim ele rompeu. Agora sim ele rompeu. Vamos ver se ele fecha com força. Rompeu e começou a trabalhar acima da VWAP e acima das médias móveis. Vamos ver se ele consegue buscar o topo lá em cima. Deixou um outro pavio, ainda não configura uma força, mas ainda estão insistindo na compra, né? Perdeu 38% aqui, agora sim, ó. Agora parece que eles estão querendo, ó, tá entrando fluxo. Mas olha a briga que eles encontram, que tá aqui, a resistência que eles encontram. Tá deixando outro pavio. É muito importante que aqui ele fechasse com um candle forte, de força como esse daqui, tá? Mas quando ele começa a deixar pavios assim muito grandes, significa zona de resistência como aqui, tá, gente? E como aqui em cima, ó. Vamos ver o gráfico de 5. Ó, no gráfico de 5 ele demonstrou força aqui nesse candle, mas ainda está numa região de briga, tá? Ainda está numa região de briga. Você vê que ele voltou aqui nessa área aqui, ó, onde tinha pouca negociação, voltou a negociar nessa mesma área, tá? Perto da máxima aqui do dia, e está vindo buscar os topos, ó. Vamos ver aqui no gráfico de 1. Ó, tá querendo fechar aqui com força, olha. Acabando esse candle agora, realmente veio aqui buscar o topo. Está vindo buscar o topo, a máxima do dia, trabalhando acima das médias móveis e acima da VWAP, tá? Ele pode formar aqui um topo duplo, se encontrar outra resistência aqui novamente, se ele resistir de novo, e vir buscar novamente o fundo aqui, tá, gente? Agora, se romper com força e com fluxo, pode ir buscar as máximas. No gráfico de 5, a nova máxima seria essa aqui de cima, olha. Ó, aonde ele testou no dia anterior. Ó, pode vir buscar aqui essa máxima aqui do dia anterior, tá? Se ele romper essa máxima de hoje, ó, bateu, tá resistindo, tá brigando, tá? Se ele romper aqui com força e entrando fluxo, pode vir buscar essa máxima do dia de ontem. Se ele buscar essa máxima do dia de ontem e os vendedores resistirem aqui, pode configurar um topo duplo. Um topo duplo também pode configurar uma reversão. Então ele pode bater aqui e voltar a cair. Agora você note que ele está deixando um fundo maior do que o outro. Ele não teve força para descer aqui, agora nós estamos no gráfico de 5 minutos. Não demonstrou força para romper esse fundo aqui e continuar descendo. Porém ele ganhou aqui o Fibonacci, tá?
no gráfico de 1 minuto ele ganhou a Fibonacci, tá? Essa Fibonacci já pode sair. Vê que ele ganhou 50%, olha lá, rompeu a máxima do dia, ganhou 50%, ganhou o 38% de Fibonacci, demonstrou o candle de força, tá? Então essa fibra aqui já foi perdida, a gente pode tirar ela. E vindo, ó, rompeu com força e com fluxo, tá? Pode vir buscar as máximas de ontem. E quando a gente vem para o gráfico de 5, a gente vê que ele fez essa pernada aqui de ontem, que foi na região de 50% do Fibonacci, tá? Vamos jogar aqui de novo aqui, ó, pegando o Fibonacci da máxima de ontem até o fundo de ontem, ó, ele veio até aqui agora, ganhou 50% e 38%, rompeu a máxima de hoje, né? E tá querendo ir buscar o topo aqui da máxima de ontem. Então aqui a gente vê um fundo se formando mais alto que o fundo anterior. Quando o fundo mais alto se forma do que o fundo anterior, isso significa um pivô de alta, tá? Ou começando a se formar um canal de alta. Vou apagar isso aqui para limpar o gráfico. Então olha, a gente pode traçar aqui agora uma LTA pegando esse fundo aqui e esse fundo maior que ele acabou de formar aqui. Não teve força os vendedores para romper e vir buscar as mínimas. Os compradores entraram e deixaram um fundo maior do que este daqui. Então pode ser que o mercado volte a testar aqui essa região, bater aqui nessa LTA, né, que agora vai servir como um suporte, e voltar a subir rompendo os topos anteriores. Então quando ele começa a formar fundos maiores do que fundos anteriores, forma-se um canal de alta e pivô de alta. Da mesma forma, enquanto que ele forma fundos maiores que os fundos anteriores, ele também vai formando topos maiores que os topos anteriores, também confirmando pivô de alta e canal de alta, tá, gente? Então vamos ver aí se ele vai romper de vez aqui ou se ele vai voltar. Olha, encontrou uma resistência, tá? Deixou um pequeno pavio aqui. Ele pode voltar aqui, bater na LTA, resistir e voltar a subir, tá? Rompendo a máxima aqui. Você vê que os compradores encontrou sim aqui então uma resistência, tá? Encontrou uma resistência, deixaram um pavio aqui e os vendedores começaram a reagir. Eles podem vir até aqui buscar as médias móveis, tá? Bater aqui na média móvel, que é essa roxinha aqui de 9 períodos, tá? Juntamente com a VWAP, tá? Bater, resistir e voltar a subir. Ou ele pode vir aqui também bater nessa LTA aqui na mesma região da VWAP e das médias móveis, encontrar suporte aqui e voltar a subir. A gente dá uma olhada aqui no book, vamos dar uma olhada no book. Olha a resistência que ele encontrou, olha a quantidade de contratos que ele encontrou aqui, ó. Aqui vai estar uma zona de muita briga, olha. São muitos contratos. No 4017 é 270, 120 contratos no 17,5, no 18 tem 200 contratos. Se ele conseguir romper e subir e chegar perto do 20, olha, no 20 nós temos aqui 590 contratos. Então ele está numa região de muita briga, de muita resistência, mas também os compradores têm uma grande quantidade de contratos aqui, ou seja, a briga está bem travada, está bem equilibrada, tá? Então encontraram resistência, estão tentando romper essa resistência, né? Tentaram a primeira vez, deixaram um pavio e agora está voltando a testar e querendo romper a resistência. Você vê que ele
negociou aqui, ganhou essa área aqui vazia, né? Voltou a negociar aqui, está ganhando ela. Por que eles estão com dificuldade aqui de romper? Como eu mostrei aqui no book, tem muitas ordens aqui de venda, né? De resistência dos vendedores. E olhando no gráfico, aqui foi aonde os vendedores fizeram o mercado explodir para baixo, olha. A partir daqui, ó. Olha lá. Então ele está numa zona de resistência e de briga aqui muito forte. Então, ó, você vê que o mercado ele veio aqui, resistiu aqui, ó. Voltou a descer, mostrou esse candle de força e daqui, gente, perdão. Daqui explodiu para baixo. Então ele veio testar de novo essa mesma resistência aqui, tá vendo? E por isso ele está encontrando dificuldade para continuar a subir, tá? Mas pode ser que eles consigam romper e sim vir buscar essa máxima do dia anterior aqui, formando um topo duplo. E topo duplo a gente sabe que há uma grande possibilidade do mercado reverter e voltar a descer. Ó, esse candle está acabando de 5 minutos, tá fechando aqui com força. Vamos ver se ele no próximo candle ele consegue romper essa resistência aqui também, tá? Que é essa daqui, onde o mercado explodiu ontem para baixo. E vamos ver se ele consegue romper aqui com força para buscar as máximas aqui. Está começando a entrar fluxo, mas ainda muito pouco, tá? Aqui ele começou, mas não deu continuidade. Aqui está começando de novo, querer entrar fluxo. Pode ser que ele venha aqui agora, buscar as médias móveis, né? VWAP. Próximo aqui é a LTA. Bater, né? Fazer uma correção aqui assim, olha. Ele pode vir fazer essa correção aqui agora, tá? Nessa região aqui assim. Daqui encontrar suporte nas médias e na VWAP e na LTA. E voltar a subir, podendo romper aqui essa resistência. Ou ele pode bater de novo, voltar de novo, e daí sim voltar a subir com força aqui, rompendo aqui essa resistência. Tudo pode acontecer, tá, gente? Lembrando que são análises ao que possivelmente o mercado possa fazer, tá? A gente faz uma prévia, mas ninguém sabe exatamente o que vai acontecer, porque o mercado ele é imprevisível, tá? Mas a princípio parece que estão querendo romper essa resistência. Se ele romper essa resistência e vier aqui encontrar um topo duplo, né, que é a máxima de ontem, ele pode voltar e testar essa resistência ou essa resistência que foi rompida, que seria rompida, que servirá de suporte, e brigar aqui e voltar a testar o topo novamente. Então tudo pode acontecer, gente. Se ele romper aqui, encontrar essas máximas aqui do dia anterior, ele pode vir testar aqui essa resistência que virou suporte também. O mercado ele sempre repete, então ele vai, bate, encontra a resistência, volta, testa a resistência que virou suporte e pode voltar novamente aí. A gente pode traçar aqui, ó, pegando lá de trás, olha, esses topos aqui formando um canal de alta, tá? Ó. E é justamente onde ele está batendo, tá? Olha lá, onde é que ele está batendo, ó, ele encontrou resistência, justamente nesse canal de alta. Olha lá. Aí você nota que nessa região de resistência, né, onde o mercado bateu e explodiu para baixo, nessa mesma região você vê que no Market Profile, nessas barras azuis, olha a quantidade de negociação que houve aqui, a briga que houve aqui.
Então aqui é uma região de muita briga. Então, ó, como eu disse, ele bateu aqui na parte superior da LTA do canal de alta, está sofrendo aqui resistência nessa região. Ele pode vir aqui fazer a correção para voltar a subir. Esse é o gráfico de 5 minutos. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico de 1. Olha lá, pessoal, no gráfico de 1, olha o que ele deixou aqui. Deixou um padrão de candle aqui, ó. Isso aqui é muito importante, tá? Ele fez esse candle aqui de força, tá? Rompendo essa máxima aqui, mas deixou um candle menor, de corpo menor, na mesma zona aqui, ó. Tá vendo? Dessa máximazinha, desse candle aqui desse candle de força dos compradores. Aqui ele demonstrou um harami de baixa, tá? Aí ele tentou subir aqui, houve rejeição, houve doji, tá? E deixando outro martelo aqui. Porém, ele encontrou a média móvel. Aqui configuraria uma reversão, ele poderia fazer um outro pullback aqui, tá? Mas ele veio, bateu a média móvel, encontrou resistência aqui, suporte na média móvel e tá voltando a subir. Porém, ó, você vê que ele tá começando a deixar muitos pavios, ó. Pavios longos, tá? Rompeu aqui, mas foi um falso rompimento, tá deixando pavios, ó. Quando ele começa a deixar muitos pavios assim, a gente tem que começar a ficar esperto, porque o mercado pode começar a descer aqui. Como ele já subiu aqui, vamos ver quanto que ele subiu nessa pernada. 18 pontos, quase 19, ele pode vir fazer uma correção aqui agora, tá, gente? Vamos esperar para ver aí. Aqui o gráfico de 1. Porém, as médias estão mostrando aí a possível tendência para alta, tá? Olha o fluxo que está entrando. Mas esses pavis que ele começa a deixar já começa a preocupar. Então a gente pode começar a pensar aqui em scalpers de venda, tá? Olha lá, você vê que os vendedores começaram a reagir de novo, ó. Fez o padrão de queda aqui de harami de baixa, tentaram levar de novo, deixou um doji, deixou um doji, fez esse martelo aqui, não venceu essa máxima. Depois ele veio, ganhou essa máxima aqui, mas deixou o pavio, deixando um outro martelo maior aqui, um outro martelo aqui, e agora perdeu esse fundo aqui, ó, tá vendo? Isso aqui configura uma venda para nós aqui, ó, tá vendo? Já poderíamos ter entrado aqui e pego aí alguns pontinhos aí, ó. Tá vendo? No scalper. Se ele perder aqui essa média amarela de 20 períodos, ele pode vir aqui na VWAP, nessa zona aqui que falta ser negociada, tem pouca negociação, tá? Encontrar suporte aqui e voltar a subir. Aqui no gráfico de 1 minuto. E no gráfico de 5 minutos, seria a correção nessa mesma zona, tá vendo? Onde ele encontra a VWAP e onde ele encontra também a média móvel de 9 períodos, encontra suporte aqui e pode voltar a subir. Tá? Então está começando aqui uma correção no gráfico de 5. Então no gráfico de 1 ele fez esse harami de baixa, tentou subir novamente, deixou 2 doji aqui, deixou um martelo, né, com pavio, deixou outro martelo com pavio, 3 martelos, colocou um candle de força aqui de corpo maior mais forte, tá? Querendo romper essa mínima aqui, pode vir a romper e vir buscar aqui então, tá? Você vê que esse candle de força aqui configura uma confirmação e interesse deles a resistir aqui, fazer uma correção aqui. No gráfico de 5, se ele continuar, se ele fechar esse candle aqui com força, ou seja, um candle forte, né, configuraria aqui, né, nesse topo, né, dessa máxima, um engolfo de baixa, tá? Que é quando o candle de força dos vendedores é um corpo grande, maior do que o corpo anterior dos compradores, que no caso esse daqui, tá? Deixando um pequeno corpo, tá?
configuraria então aqui um engolfo de baixa, você vê que é o que ele está querendo formar, e após ele deixaria aqui um outro candle de força confirmando a rejeição dos vendedores, podendo vir jogar o mercado para baixo. Porém, se ele vir aqui bater na média móvel e na VWAP, resistir deixando o pavio, ou colocar um outro candle de força aqui dos compradores, aí sim ele pode voltar a subir, testar essa máxima aqui e romper. Então ele está na primeira correção aqui no gráfico de 5 minutos. Bom, pessoal, nós batemos a nossa meta aí do dia, estudamos um pouco aí o canal, o mercado, né? Tá formando aqui desde ontem então esse canal de alta no gráfico de 5 minutos. Você vê que ele está trabalhando dentro do canal, olha. Subiu aqui, bateu, desceu, subiu de novo, rompeu essa máximazinha aqui, chegou perto aqui, bateu, desceu, testou a LTA, subiu, bateu de novo na LTA na parte superior, tá resistindo aqui, encontrou resistência, está voltando a corrigir. Então ele está trabalhando aqui nesse canal de alta, tá? E você nota que no dia de ontem, quando o mercado foi explodindo para baixo, ele foi formando um canal de baixa, tá vendo, olha? Formando um canal de baixa, trabalhando nesse canal aqui, né? Nessa LTB, nesse canal de baixa. Vou colocar aqui uma outra linha para vocês verem, olha. Olha, como ele trabalhou ontem num canal aqui de baixo, na parte da tarde. Vou botar aqui uma cor diferente para vocês verem aqui, para ficar melhor para identificar. Então na tarde de ontem ele trabalhou dentro desse canal aqui de baixo, tá vendo, ó? Sofreu a resistência aqui, desceu, bateu próximo aqui a essa LTB na parte inferior, bateu, encontrou suporte, subiu, chegou na parte do canal de baixa, na LTB na parte superior, bateu, né? Também pegando aqui a média móvel de 20 períodos, voltou a descer e sempre rompendo fundos, tá, gente? Nota que ele bateu aqui, veio aqui, fez uma correção, rompeu esse fundo. Aí ele vem, bate aqui no canal, aqui na parte inferior, sobe de novo e volta a romper os fundos aqui anteriores, o fundo anterior. Aí ele bate no canal de baixo, na parte inferior de novo, contra suporte, sobe, chega na média móvel de 21 períodos, próximo da LTB no canal de baixo, na parte superior, encontra resistência, volta a descer, mostra candle de força e rompe o fundo anterior. Então ele vai sempre trabalhando nessas zonas, ó, sempre deixando topos menores que os anteriores, no caso do canal de baixo, tá? E fundos menores do que os fundos anteriores. E vai trabalhando dentro do canal. A partir do momento que esse canal é rompido, como foi rompido aqui, você vê que aqui ele deixou um martelo, tá? Um martelo invertido logo após, um outro martelo aqui, e aqui ele colocou um candle de força rompendo a LTB e um outro candle de força confirmando esse rompimento. A partir daqui desse rompimento, num suporte, então ele começou a reverter e a voltar a subir no dia de ontem, e hoje ele está começando o mercado confirmando esse canal que ele começou a formar ontem de alta agora. Então ele trabalhou no canal de baixa ontem, respeitando fundos e topos anteriores dentro do canal de baixa, né, das LTBs, rompeu e começou a trabalhar agora num canal de alta, numa LTA, formando então agora fundos maiores do que os anteriores. Você vê que esse fundo é maior do que o anterior, fundo maior do que o anterior, fundo maior do que o anterior, e também deixando topos maiores que os anteriores. Então você vê que esse topo é maior que o anterior, esse topo é maior que o anterior, esse topo é maior do que o anterior. Então, numa tendência de alta, fundos e topos maiores que os anteriores forma canal e tendência de alta. Numa tendência de baixa,
fundos e topos menores que os anteriores, forma-se um canal de baixa. Então a gente vê que agora aqui ele está formando um topo duplo, tá? Quase um topo duplo. Ele precisa chegar até aqui nessa máxima de ontem para formar um topo duplo. Então ele encontrou resistência aqui nessa região, tá batendo aqui na LTA da parte superior do canal de alta e tá fazendo uma correção. Então ele pode trabalhar aqui mais um tempo aí, bater aqui, resistir, voltar a descer e romper esse canal de baixa aqui, ou se ele romper essa resistência, pode encontrar as máximas lá pra cima. Você vê lá, tá resistindo, tá vindo buscar as médias móveis aqui, tá? Justamente aonde foi rompida essa máximazinha desse candle aqui, tá vendo? Então assim o mercado vai trabalhando, gente. Bom, por hoje é só, gente. Espero que vocês tenham gostado aí. Nós conseguimos bater a nossa meta de novo hoje, tá? Fizemos uma leitura do mercado, estudamos mais um pouquinho, tá? Esse é só um básico, né? Pra gente bater a nossa meta aí na estratégia de um ponto com 10 contratos e R$500 por dia, tá? Pegando aí sempre suportes e resistências para poder estar entrando. No nosso caso a gente foi entrando nos rompimentos logo no início aqui, porque ele foi demonstrando força, tá? E a gente seguiu o fluxo e conseguimos bater a meta aí. Então pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se ajudou aí no estudo de vocês aí, peço aí que vocês, por gentileza, dêem um like, ajude o canal aí, compartilhe para seus amigos aí, vamos divulgar informação para mais pessoas que queira conhecer o mercado financeiro ou que acabou de conhecer, ainda não entende nada, né? Mas está querendo estudar e viver do mercado financeiro aí. Então dá um like aí, compartilhe com os amigos, vamos ajudar a divulgar aí conhecimento. E o que eu puder, vou estar ajudando vocês aí, nos estudos aí, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho lá, que sempre que eu colocar os vídeos aí, você vai ser notificado, né? E eu vou estar deixando o link aí embaixo, com algumas opções aí para quem está iniciando estudos aí no mercado financeiro, para poder te ajudar aí nos seus estudos, tá, gente? Eu falo aqui que é muito interessante a gente investir em estudos, porque sem estudo, sem conhecimento, a gente não chega a lugar nenhum, né? Eu fiz o contrário, eu investi no mercado financeiro, fui operar achando que sabia alguma coisa, depois de estudar uns 3 ou 4 meses, levei uma pancada na cabeça, só depois investi em estudos. Então não faça como eu fiz, que sirva como exemplo. Invista primeiro em estudo, aí sim, quando você estiver bem já, dominando o mercado, né? Estudando bastante, aí você pode começar a fazer os seus trades aí, começar a viver do mercado. Beleza, gente? Então tá aí, vou deixar o link aí embaixo aí. Clica lá e dá uma olhada nas opções que tem lá, que pode te interessar e te ajudar nos seus estudos aí, tá bom? E deixa o like pra nós, pra ajudar o canal aí, se te agradou, se te ajudou nos estudos aí. O mercado continua aí subindo, né? Bons estudos aí. Até a próxima. Deus abençoe. Até mais.